Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, vamos ver aí do verso 9 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhes em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Até a leitura da palavra de Deus. Eu gostaria de começar essa mensagem te fazendo a seguinte pergunta: um peixe pode sobreviver fora da água? A resposta é não. Do mesmo modo, é impossível que um cristão consiga sobreviver ou viver sem a oração, sem estar diante do Senhor, sem se prostrar diante do Senhor, sem buscar discernir qual seja a vontade de Deus. Tiago 5,16 vai dizer que muito pode por sua eficácia a oração do justo. A nossa oração, ela tem poder. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, o poder da oração. É exatamente sobre isso que nós lemos aqui, a oração do apóstolo Paulo pela igreja de Colossos. E como nós já ouvimos na semana retrasada, como guisa de introdução, Paulo ele era um homem de oração. Ele era alguém que constantemente estava diante do Senhor, agradecendo e intercedendo pela igreja. Ele vai dizer que desde que soube da fé, da esperança e do amor da igreja de Colossos, ele não cessou de orar. É interessante notar aqui que ele diz o seguinte: não cessamos. Isso indica que ele não estava em oração pela igreja de Colossos sozinho, mas que havia companheiros ao seu lado orando, como por exemplo Epáfras, Timóteo, Tíquico, Onésimo e outros. Pessoas que estavam juntamente com o apóstolo Paulo, prostrado diante do Senhor, intercedendo pela igreja de Colossos, que naquele momento sofria alguns ataques por parte de hereges, por parte de gnósticos, por parte de judaizantes, por parte de religiões ocultas, de mistério. Ou seja, aqueles irmãos eles estavam unidos para orar por aquela causa. Irmãos, é uma bênção quando você entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Isso é totalmente bíblico. Isso é obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não existe nada mais tremendo de quando a igreja se reúne para orar juntos. É isso que nós temos feito toda terça-feira. A igreja tem se unido para orar, para interceder, para agradecer, para se arrepender. E temos visto quão poderoso isso é. O efeito de você orar sozinho é um, mas quando você se une com os irmãos, você não só vê os efeitos da oração, mas você também se enche de fé, de amor, de esperança. Você fica motivado e incendiado pela fé do outro. Paulo assim estava com seus companheiros. Ele não apenas era um homem de oração, mas ele estava acompanhado de outros homens que eram também cheios de Deus e oravam junto a ele. Veja que orar não é apenas um papel do pastor, porque muitos pensam dessa forma. A oração, pregação da palavra, estudo da palavra, não é algo que eu, um crente comum, precise fazer. Isso é papel daqueles que são chamados para o ministério, isso é papel dos líderes de PG, isso é papel de outra pessoa. Não meu. A Bíblia aqui ensina que o apóstolo Paulo, ele orava, mas que havia pessoas como eu e você, pessoas comuns, cristãos comuns, que se uniam a ele na oração e no ensino da palavra. Portanto, nós como crentes precisamos orar. Veja que a oração do apóstolo Paulo, ela independia de qualquer circunstância. Ele vai dizer, não cessamos de orar. Isso indica o quê? Constância. Isso indica frequência na oração. Às vezes nós temos até um período de motivação e nos sentimos incendiados a orar. E passamos a orar 1, 2, 3, 4, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Então não vemos a nossa oração sendo respondida. E isso nos causa desânimo. Isso nos causa
falta de constância, falta de frequência. Nós pensamos, eu acho que realmente eu não devo orar mais. Mas veja que o apóstolo Paulo, desde o dia que soube do amor, da fé, da esperança e dos ataques que a igreja de Colossos estava sofrendo, ele não cessou de orar. Geralmente as pessoas oram quando necessitam de algo. Por exemplo, quando estão enfermas. A pessoa está enferma, ela nunca orou na vida. Pode até ser um pagão, mas naquele momento ela ora. Ou então, quando enfrenta uma dificuldade no casamento ou com os filhos, a pessoa pensa, só Deus pode mover isso. Ou então, quando fica desempregado ou tem problemas financeiros. Então, nós naquela situação terrível, vamos orar. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina é que nós devemos orar em todo tempo. Em tempos difíceis, mas também em tempos bons. Em tempos de escassez, mas também em tempos de bonança. A ordem bíblica de 1 Tessalonicenses 5,17 é: orai sem cessar. Isso não é uma sugestão. Isso não é apenas um mero conselho que você deva fazer se quiser ou não. Isso é uma ordem. O cristão, ele deveria estar a todo tempo em oração. Então você pode me perguntar, você quer dizer então que orar sem cessar é eu me trancar em um quarto e ficar ali 24 horas por dia orando? Não. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nós precisamos estar em um espírito de oração a todo momento. Por exemplo, você acorda pela manhã e você vai comprar pão para tomar um café. E você vai para a padaria já agradecendo, já orando por aquele dia, já agradecendo pelo alimento que Deus está nos dando. Ou então você está tomando banho, se higienizando, e você ali está em um espírito de oração, orando a Deus, intercedendo por alguém de sua família, intercedendo por si mesmo, agradecendo a Deus por ter te purificado de toda a imundícia do pecado. Você, mulher, está lá lavando louça. Enquanto lava a louça, você também ora. Você pede a Deus que Ele te dê graça, que Ele te dê sabedoria, para que você possa ser uma boa esposa que edifica a sua casa. Você está limpando a sua casa, você está orando, você está intercedendo por seus filhos, você está intercedendo por seu marido que está no trabalho. Você está em um banco, esperando para ser atendido, você está ali, Deus, que dê tudo certo, que o Senhor dê graça, que eu possa resolver este problema. Indo fazer uma visita ou recebendo uma visita. Ou seja, isso é orar sem cessar. É estar a todo tempo em um espírito de oração. É como mais ou menos um rádio. Nós não temos mais muitos rádios por aí. Geralmente temos em nosso carro. Mas enfim, você está lá em seu carro e você sai para um passeio. E você então liga o seu rádio. E você vai querer sintonizar com alguma programação. E você vai e mexe para um lado, mexe para o outro, até encontrar a programação perfeita. Irmãos, orar sem cessar é exatamente isso. É tentar a todo tempo estar em sintonia com Deus, discernindo qual seja a sua vontade. É isso que é orar sem cessar. Paulo aqui, neste texto, ele vai demonstrar que a sua oração ela é composta não apenas por petições materiais, mas principalmente por intercessão aos santos e ações de graças. Eu já havia falado na semana retrasada, que muita gente não ora, mas quando ora apenas pedindo. E algo errado em pedir? É claro que não. O grande problema está se a sua oração só gira em torno disso. Se você enxerga Deus como um vovozinho com um saco de presente nas costas, existe um grande problema com isso. Imagina você, pai, que tem filhos. Você ficaria contente se seu filho só se chegasse a você para pedir? Pai, me dá isso. Mãe, me dá aquilo. Pai, me dá isso. Mãe, me dá aquilo. É claro que não. Você iria se perguntar: o que está acontecendo com meu filho? Ele só se aproxima de mim, não porque quer um relacionamento para comigo, mas porque ele está interessado nos presentes que eu posso dar a ele. Às vezes nós queremos assim, agir desta forma com Deus, nos aproximar apenas, não interessado em um relacionamento íntimo com Deus, mas dos presentes que Ele pode nos dar, das boas dádivas e das bênçãos. O apóstolo Paulo aqui, ele vai demonstrar que mesmo preso,
mesmo na antecâmara da morte, ainda assim ele tinha tempo para orar pelos outros, pelos irmãos que jamais havia visto de Colossos. Irmãos, assim nós devemos fazer. Na nossa oração, nós não devemos apenas interceder pelos nossos familiares, porque geralmente é assim, não é? Nós oramos pelo nosso pai, mãe, nosso cônjuge, nossos filhos. Ou, quando muito, oramos também pelos nossos líderes e fazemos aquela oração geral, abençoa todo mundo da igreja, amém. Afinal, é claro, você não sabe o nome de todo mundo. Mas você já experimentou orar, não apenas pela igreja local, mas pela igreja de todo mundo. Pelos nossos irmãos em Cristo, que nesse exato momento correm risco de vida. Eu sei, no Brasil é extremamente confortável servir a Deus. E você talvez não ocupa sua mente pensando nisso, que você poderia estar morto à noite por servir a Jesus, por proclamar a fé que crê. Mas há muitos lugares no mundo que os irmãos, por declararem a sua fé em Jesus Cristo, são perseguidos, retalhados e mortos. Por exemplo, recentemente nós tivemos o afastamento dos exércitos do exército americano do Afeganistão. Em menos de 10 dias, o Talibã tomou o poder daquele país. E você já sabe o que está acontecendo em menos de um mês? Aqueles nossos irmãos, que apenas por terem o aplicativo da Bíblia no celular, são mortos, são martirizados, suas mulheres são violentadas. Veja que em muitos lugares não é tão confortável servir a Deus como é aqui. E por isso, não apenas a igreja local necessita de oração, não apenas o seu pastor, os seus líderes, os seus familiares queridos, mas também os nossos irmãos que padecem em grande sofrimento. Você pode falar assim, mas eu não tenho tempo para orar, é muito difícil. Todos nós temos tempo. Nós temos tempo para assistir TV, nós temos tempo para assistir uma série, para assistir um filme. Temos tempo para dormir e descansar, às vezes, depois do almoço. Mas não temos tempo, às vezes, para tirar 5 minutos, para interceder por nossos irmãos que são perseguidos. O apóstolo Paulo estava na pior das circunstâncias, preso, correndo risco de vida, enfrentando escassez, porque ele tinha que se bancar naquela prisão domiciliar. Mas ainda assim, mesmo diante de todo esse sofrimento, ele não reserva tempo para orar para si mesmo. Embora ele vá pedir que os irmãos orem por ele, ele pega e ora pelos irmãos. Pelos irmãos. Devemos aprender isso com o apóstolo Paulo e seguir esse exemplo. E por quê? Porque talvez você nunca pise no Afeganistão, mas a sua oração pode chegar até lá. Talvez eu e você nunca possamos alcançar alguém naquele lugar, mas a sua oração pode chegar até aquele lugar. Paulo era alguém que fazia isso. Ele nunca tinha ido em Colossos, mas orava por aqueles irmãos. Assim como ele, em vários lugares, ele não teve a oportunidade de ir, mas ele fazia questão de orar por todos os irmãos, por todos os santos. Mas outra característica da oração do apóstolo Paulo era gratidão. Era gratidão. Quando você geralmente agradece? Ora, quando coisas boas acontecem. Nasceu um filho saudável. Glória a Deus, você ora, você chora, você fica emocionado. Você estava desempregado e consegue um emprego. Você ora, você agradece. Você fica emocionado. Uma solução maravilhosa, extraordinária, sobrenatural, acerca de um problema na sua vida, acontece. E você fica maravilhado. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós não devemos apenas ter um espírito de gratidão, apenas quando somos agraciados por boas circunstâncias, mas inclusive nas situações difíceis. O que geralmente nós fazemos quando coisas ruins acontecem? Tendemos a murmurar, a reclamar, colocar a culpa nos outros e até mesmo em Deus. O apóstolo Paulo aqui ele vai demonstrar que independente da circunstância que ele enfrentava, ele era grato a Deus. Ele é grato porque ele tinha um Deus soberano que estava no controle de todas as circunstâncias. Você e eu somos assim.
Nós sabemos agradecer também pelos males que sobrevêm a nós. Jó sabia. Jó ele perde todo o seu dinheiro, todos os seus bens. Ele perde a sua saúde. Ele perde os seus amigos. E qual é a oração de Jó? Deus deu. Deus tirou. Bendito seja o nome de Deus. Somos capazes de fazer isso quando entramos no olho do furacão e somos atingidos em cheio pela tormenta. Às vezes não. Às vezes nos afastamos de nossos irmãos. Às vezes nos afastamos da igreja, de Deus. Murmuramos e questionamos: por que comigo, ó Deus? Como se fôssemos merecedores de alguma coisa. Precisamos aprender, irmãos, a regozijar e agradecer a Deus pelas boas coisas que sobrevêm a nós, mas também pelas más. Pelas más. O apóstolo Paulo também nos ensina aqui que os seus pedidos de oração não giravam em torno das bênçãos materiais ou físicas, mas principalmente das bênçãos espirituais, pois essas são imensamente mais importantes e necessárias. Então nós precisamos aprender a orar. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo que sempre intercede por nossas vidas e que leva a nossa oração toda defeituosa, toda cheia de avarias a Deus. Mas que Deus dê a graça de aprender um pouco mais hoje, nessa noite, e corrigir então a nossa oração. Portanto, o primeiro princípio é: Paulo ora para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Você já orou por isso? Deus, eu quero ser cheio do conhecimento do Senhor. Eu quero ter discernimento espiritual da Tua vontade. William Barclay vai dizer o seguinte: o objetivo da oração é conhecer plenamente a vontade de Deus. Por que nós oramos? Porque queremos mudar a Deus? Porque queremos mudar a Sua vontade em relação a nós? Ou porque queremos discernir qual é a vontade de Deus e nos sujeitarmos a ela? Deveria ser a segunda opção, e exatamente o que Timothy Keller vai dizer. Veja bem, o propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas moldar a minha vontade à dele. Irmãos, quando nós oramos, às vezes nós queremos ajustar a vontade de Deus ou a Bíblia aos nossos próprios desejos. Mas a nossa postura deveria ser diferente. Quando vamos orar, deveríamos ir com o espírito de discernir qual é a vontade de Deus e me amoldar à vontade dele, abrindo assim, se necessário, mão da minha. É muito difícil fazer isso. Na prática, é muito fácil. Todos nós dizemos que fazemos, até precisarmos fazer isso e ouvir da boca de Deus um não. Não farei dessa forma. Não é isso que é minha vontade. Então, neste momento, às vezes, nos retorcemos e tentamos, inclusive, achar na própria Bíblia textos que sirvam de embasamento para dar vazão aos nossos desejos. Paulo ele ora para que os colossenses sejam cheios do pleno conhecimento de Deus, pois só assim eles poderiam se sujeitar à vontade dele. Pois, como eu posso me sujeitar à vontade de Deus se eu não a conheço? Não tem como. A igreja de Colossos estava sendo atacada pelos gnósticos. Os gnósticos, eles prometiam isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Conhecimento, gnoses, um conhecimento esotérico, misterioso, que além do que ensinado nas Escrituras pelos apóstolos, que havia sido ortogado apenas a uma elite. Um conhecimento que era reservado, não para todos, mas apenas para aqueles que foram escolhidos e iniciados nas religiões de mistério. Mas o apóstolo Paulo vem aqui e bate de frente com essa ideia do gnosticismo. Ele diz: não, eu quero que vocês sejam cheios de epignoses. O que é epignoses? É um pleno conhecimento. A palavra epignoses no grego significa um conhecimento preciso e correto a respeito de Deus. O que o gnosticismo oferecia à igreja de Colossos era um conhecimento místico, oculto, que não havia sido dado nem aos apóstolos.
mas não era preciso. Não era o conhecimento de Deus correto. O apóstolo Paulo vai dizer, existe um conhecimento que não é esses que os gnósticos estão falando, que é apenas alguns. Mas esse conhecimento é ortogado por Jesus Cristo a todos, a todos. Esse conhecimento, ele é preciso e é correto. E qual é este conhecimento? Que Jesus, o Filho de Deus, se manifestou entre nós, cheio de graça, ensinando a verdade, e ordenou que seguíssemos o que ele disse. Assim também, como nós, autoridades instituídas por Deus, também fomos chamados como apóstolos para estabelecer e explicar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo na igreja de Colossos. Não sejam seduzidos por essa falsa promessa de conhecimento da vontade de Deus. Tenham o pensamento correto e preciso a respeito da vontade de Deus, segundo o que Epáfras já instruiu vocês. Nós vivemos um tempo muito semelhante ao de Colossos, onde muitas igrejas são seduzidos a sentir algo. Elas querem arrepios, sonhos e revelações. Não há um interesse em pensar. Não há um interesse em estudar a palavra com reverência e temor. Nós queremos algo imediato. Nós não queremos quebrar a cabeça com Bíblia para entender assuntos fáceis e difíceis. A igreja moderna, ela vai à loucura quando o pregador diz: Deus está me dizendo neste momento. A igreja, glória a Deus, aleluia. Então quando o pregador diz: Deus está me revelando. Ou então quando ele abre a Bíblia e diz: olha, eu tinha até preparado um sermão, mas eu senti de Deus de mudar isso no último momento. E vai ser isso aqui. E escolhe a dedo e prega aquilo. A igreja olha para aquilo e diz: que homem de Deus, que servo do Senhor. A igreja moderna vai à loucura quando o pregador diz: Deus está me mostrando algo aqui para você, neste momento, na sua vida. Esteja atento, ouça. Ou quando o pregador diz: eu estava em minha casa, dormindo nessa madrugada, eu tive um sonho à noite, e Deus me mandou falar esse sonho à igreja. O sonho é este. E a igreja vai ao delírio. Ou quando um pastor cheio de oratório chega e diz: Deus me revelou algo, Deus me deu uma visão a respeito da Bíblia, e é essa a visão. Ora, nós não estamos aqui para seguir a nossa visão, a nossa revelação, sonhos, o que sentimos, o que sonhamos à noite. Estamos aqui para seguir a revelação que Deus deu aos apóstolos, que Deus deu aos profetas do Antigo e Novo Testamento. Nós não estamos aqui para ouvir gurus da fé. Pelo contrário, devemos rejeitar estes gurus e combater o que eles trazem, que vai além da Escritura, além do que os apóstolos ensinaram. Não podemos ser tolerantes, pois o único conhecimento verdadeiro emana das Escrituras. Aliás, este é um lema da Reforma: sola Escritura. O que isso quer dizer precisamente? Que ela é a nossa única fonte de fé e conduta. Se alguém lê a Escritura e vê algo que ninguém nunca viu em 2.000 anos de história, só existe duas possibilidades a respeito dessa pessoa. Primeiro, é um gênio, porque viu algo que ninguém em 2.000 anos de história viu. Ou segundo, é um herege. Geralmente é a segunda opção. Mas nós damos ouvidos a essas pessoas ao invés de fugirmos delas. Que Deus dê a graça de termos o pleno conhecimento, um conhecimento concreto, um conhecimento correto, um conhecimento preciso a respeito da palavra de Deus. E por que é importante termos um conhecimento correto a respeito da vontade de Deus, expressa nas Escrituras? Porque, meu querido irmão, se você entender de forma errônea
as Escrituras, você também vai agir de forma errada. Você age conforme você pensa, conforme o conhecimento que você tem. Se o seu conhecimento é errado, você agirá dessa forma. Quantas pessoas chegam à igreja e dizem: eu fiz isso porque na época me faltava conhecimento. Eu fiz aquilo porque na época não tinha esse entendimento a respeito da palavra. Eu tomei tal atitude porque não houve quem me instruísse. E hoje colhe as consequências. Você entender a Escritura errado vai levar você a agir errado. É por isso que o apóstolo Paulo ora para que eles tivessem o pleno conhecimento. Você quer uma prova do que eu estou dizendo? Nós temos aí os islâmicos. Temos no Afeganistão o Talibã governando. E o que eles fazem em nome de sua fé? Ora, cometem terrorismos, matam, cometem atentados em nome de Deus, entram em um cinema, gritam, Allahu Akbar, e bum! Pessoas se explodem, e o seu Deus é glorificado segundo eles, porque aquela é a vontade de Deus. Eles ceifam vidas consigo, na esperança de agradar a Deus. Veja se o entendimento errado a respeito do seu Deus não irá te levar a agir errado. É claro que sim. É claro que sim. Em nome de Deus, mulheres já foram executadas com a seguinte acusação: são bruxas. São bruxas. Em nome de Deus, crianças foram sacrificadas com o objetivo de alcançar favor dos deuses ou de Deus. Sim, o entendimento errado a respeito da vontade de Deus vai te levar a agir errado. Em tudo, no seu trabalho, com a sua família, na forma que você se relaciona com Deus. Lembra de Jim Jones? Da cidade de Jonestown, em Guiânia, floresta amazônica, América do Sul, onde este líder religioso levou mais de 900 pessoas a um suicídio coletivo. Foi em 1978. Está vendo? O entendimento a respeito da vontade de Deus errado pode tirar sua vida literalmente. Literalmente. Agora, um conhecimento correto também pode te levar a agradar a Deus, a viver de forma que o glorifique, a não correr o risco de gastar toda a sua vida em algo que é inútil. Paulo quer que eles sejam cheios desse conhecimento. E o instrumento pelo qual isso seria possível seria a sabedoria e o entendimento espiritual. O que é sabedoria? Porque nós vivemos em um mundo onde todos se dizem sábios. Principalmente o mundo moderno, o mundo governado pela era tecnológica, onde a internet facilitou muitas coisas, onde há muita informação. Temos muitos sábios de internet. Mas temos muitas pessoas que se dizem sábios no mundo. Mas estes mesmos, que se dizem sábios neste mundo, defendem que Deus não existe. Que Deus é um conto para crianças que têm medo do escuro. Então elas se pegam a esse imaginário, porque tem medo de enfrentar a realidade. Estes mesmos sábios segundo o mundo são homens que disseram que o mundo veio a partir de uma explosão cósmica e que a raça humana nasceu a partir de uma ameba e que o homem evoluiu de um macaco. São estes os sábios deste mundo. Estes defendem também coisas absurdas, como o comunismo, o regime que matou mais do que as duas piores doenças da história, gripe espanhola e peste negra, e as duas guerras mundiais juntas. Eles dizem, levantam a bandeira, comunismo é uma bênção, igualdade, fraternidade. Estes homens que se dizem sábios, defendem que uma bactéria encontrada em Marte é vida.
Mas o embrião no útero de uma mulher, aquilo não é um ser humano. Aquilo é um amontoado de células. São sábios segundo o mundo. Estes defendem a legalização de drogas, de maconha. Só um pouquinho faz bem, até desenvolve o intelecto. Vocês não sabiam que os soldados na Segunda Guerra Mundial usavam um pouquinho de maconha? É super legítimo. 20 gramas, qual o problema? Não sabem eles que qualquer tipo de entorpecente queima neurônios e nos deixam mais burros, mais lerdos, mais lentos, além de doenças que são desenvolvidas. Mas eles, legalização de droga, defendem a destruição da família. Que isso? Família o quê? Pai, mãe e os seus filhos. Isso é uma desgraça. Bom mesmo é sair por aí dormindo com meio mundo de gente. Defendem. Se dizem homens da ciência, mas defendem ideologia de gênero, dizendo que ninguém nasce homem ou mulher. São estes os sábios deste mundo. E é por isso que a Bíblia vai dizer que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A verdadeira sabedoria está descrita em Provérbios 1, que é uma representação do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Sim, Jesus é a verdade. Sobre o céu, sobre a terra e sobre todo o universo. Ele é a própria sabedoria, de forma que aquele que busca sabedoria deve aproximar-se cada vez mais de Deus e não afastar-se dele. Aqueles que, em nome da sabedoria, por dizerem que estão adquirindo um conhecimento elevado, se afastam de Deus e de sua palavra, eles não estão adquirindo a verdadeira sabedoria que produz vida, mas uma sabedoria segundo a deste mundo, que não é capaz de enxergar e discernir, inclusive, que a grama é verde e não rosa. Mas, o que é sabedoria? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É ter as prioridades que Deus tem. Isso é sabedoria. É entender o que é a verdade. E agir segundo aquela verdade. Isto é, a palavra de Deus. Paulo ora para que eles tenham esse entendimento espiritual. Porque se sabedoria é o discernimento da verdade, entendimento espiritual é aplicar essa verdade a todas as esferas de nossa vida. E este é o nosso grande desafio. Não apenas ser ouvintes da palavra, mas praticantes. Ouvir essa palavra e aplicar a nossa família, trabalho, escola, na forma que nós votamos, na forma que nós criamos os nossos filhos para a glória de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria, é ter uma cosmovisão através da Bíblia. É enxergar o mundo com os óculos da Escritura. E então pegar essa Escritura e aplicar a nossa vida. E este é o segundo motivo de oração do apóstolo Paulo pela igreja de Colossenses. Segundo, Paulo ora para que eles possam viver de maneira digna do Evangelho. Está no verso 10 e 11 que diz assim: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhes em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência. Irmãos, nós precisamos aprender a viver de modo digno de Deus, de modo digno do Evangelho que recebemos. Paulo ele deseja, ele ora pela igreja de Colossos, para que eles não apenas se tornem uma esponja que absorve um monte de conhecimento, mas que não pratica coisa alguma. Nós tendemos a fazer isso, adquirir e nos encher de conhecimento, e não necessariamente colocar o conhecimento que recebemos e que entendemos na prática. Mas Tiago vai dizer que disso de nada adianta.
É como você olhar no espelho e esquecer a sua própria imagem. A Bíblia vai dizer que aquele que se enche de conhecimento, ele deve praticar. Não basta apenas ter boa intenção, pois como diz o adágio, de boa intenção, o inferno está cheio. É preciso que haja frutos. Frutos. Porque Jesus vai dizer isso em João 15. Todo ramo que está em mim, este frutifica. Portanto, é muito estranho um cristão que cresce no conhecimento e que não frutifica. A pessoa diz ter convertido, mas nada muda. A sua forma de falar, a sua forma de conversar, de agir, de vestir-se, as suas amizades, nada mudou. É tudo como antes. Antes a pessoa bebia, fumava, dormia com meio mundo, maltratava o cônjuge e os filhos, desrespeitava o patrão, fazia trambique, era desobediente aos pais. A pessoa diz que converteu e nada disso mudou. Tem algo muito estranho. Talvez aquela pessoa possa até simpatizar com o Evangelho, com os crentes, mas ainda não aconteceu uma mudança em seu interior. É necessário o arrependimento. É necessário voltar-se para Deus, pois depois da conversão genuína, tudo muda em nós, de forma completa e perceptível. Eu espero que você já tenha o privilégio de ter ouvido da boca de um parente, de um amigo, algo semelhante a isto. Como você mudou? Você está diferente. O que aconteceu? Você falava palavrão aqui na fábrica, na empresa aqui. Eu não vejo mais você fazendo isso. Você ficava o dia inteiro brigando com a sua esposa, maltratando. Era um escândalo aqui na vizinhança, todo mundo falava de vocês, mas eu não ouvo nem sequer um pio. Os seus filhos eram os piores da vizinhança, mas eles têm melhorado. O que tem acontecido? E você então possa testemunhar do Evangelho que te alcançou. Isso é ser digno de Deus. Isso é ser digno do Evangelho que nós recebemos. É a mudança de conduta, é a mudança de pensamento, é a mudança de atitude. Obviamente, com isso eu não quero dizer que nós somos salvos pelas nossas boas obras, pois elas são para Deus como trapo de imundícia. Mas alguém salvo, ele terá boas obras, ele terá frutos. Lembra de Tiago? Me mostra a sua fé sem obras, e com minhas obras te mostrarei o tamanho da minha fé. Um crente que se converte e não tem frutos, deveria reaver ou rever a sua conversão. Deveria voltar-se para onde se perdeu e arrepender-se. E buscar de Deus para que o conhecimento que ele está adquirindo se torne em frutos, e frutos que permaneçam. O genuíno cristão, ele tem como objetivo agradar a Deus, a sua vida gira em torno disso. Inclusive, essa é a primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? É adquirir bens, riquezas, estabilidade, alegria, bem-estar? Não. O fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse deve ser o nosso foco. Quando alguém converte, inclusive, os seus objetivos mudam. Eu estava conversando com alguém algumas semanas atrás, e essa pessoa me disse algo mais ou menos assim: Anderson, eu quando comecei a ir à igreja, o meu objetivo era totalmente errado. Eu queria ter o melhor carro do ano. Eu queria morar na melhor casa. Eu queria ter os empregos melhores, o emprego que pagasse mais, cada vez eu ambicionava por isso. Eu queria viajar, sair, curtir, gastar o dinheiro que adquiri. Mas então, um dia eu quase morro. E naquele momento eu creio que eu converti. E hoje, os meus objetivos são diferentes. Para mim hoje, se tem bife na mesa, glória a Deus. Mas se tem ovo frito, glória a Deus. Eu posso até não ter aquele carro que eu desejo, mas eu tenho este aqui, glória a Deus por isso. Ele me leva aonde eu quero ir, me supre em minhas necessidades.
Através dele eu posso ir para a igreja. Antes eu queria o melhor emprego que pagasse mais. Era muito preocupado com remuneração. Mas agora eu busco em Deus, em oração, um emprego que me possibilite participar da igreja, estar em comunhão com os irmãos, poder seguir a Cristo e prosseguir na graça e no conhecimento dele. Então veja, esses são traços de alguém que converteu. O seu objetivo, o seu foco muda e se alinha àquilo que é a vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está orando. Que eles pudessem agradar a Deus. Agradar a Deus. Paulo ora para que eles sejam fortalecidos com vigor e poder. Você já se deparou com um drogado na rua? Ou conhece alguém que vive nesse tipo de vida? Certamente sim. Eu também conheço. Você chega para a pessoa e diz: essa vida que você está levando é uma desgraça total, vai te conduzir à morte. E surpreso, o drogado te responde: eu sei disso. Eu sei que essa vida é desgraçada e que vai me levar à morte. Mas eu não tenho forças para me libertar dela. O que falta a essa pessoa? Boa intenção? Desejo? Vontade de mudar? É claro que não. O que falta a essa pessoa é poder para que ele possa se libertar daquilo. Irmão, seria um grande fardo se Deus nos revelasse a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mas não nos capacitasse a cumpri-la. Seria algo realmente torturante. Mas Deus não apenas nos revelou a sua vontade, mas Ele também nos capacita com o poder do Espírito Santo para que possamos cumprir aquilo que o agrada. E como nós nos enchemos deste poder? Através da oração. Você se sente fraco nessa noite? Desanimado? Triste? Angustiado? Sem força? Encha-se de poder através da oração. Pois, assim como um carro sem combustível não anda, e se andar é empurrado, um crente sem oração também não. Às vezes o que falta a você, meu querido irmão, minha querida irmã, não é boa vontade de vencer os seus pecados. Não é boa vontade de tomar uma posição em sua vida. Não é um desejo legítimo de fazer o que é correto. Mas o que te falta é poder. Você só irá adquirir esse poder orando diante de Deus. Porque oração é o nosso combustível. Oração nos enche de poder, de vigor. Isaías 40, 30, 31. Até os jovens se cansam. E os velhos desfalecem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É disso que nós precisamos. É disso que você precisa se você está cansado, de poder, para que você possa se posicionar, se levantar e se renovar no Senhor. E como esse poder irá se manifestar? Com as virtudes, com os frutos do Espírito: alegria, perseverança e paciência. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. Lembra da carta aos Filipenses que nós estudamos há pouco? A alegria de um cristão é uma alegria verdadeira, porque ela é ultra circunstancial. Eu, quando estava estudando essa mensagem, eu percebi que essa palavra perseverança, ou alegria e perseverança, que está aí no verso 11, ela significa uma palavra, é uma palavra grega, chamada uponamê, que significa uma perseverança alegre em meio à adversidade. William Barclay vai dizer o seguinte: o uponamê não só é a capacidade de suportar as tribulações, o dia difícil,
mas a habilidade de transformar uma situação adversa em triunfo. Vou te dar um exemplo. O apóstolo Paulo, nessa mesma prisão, em Roma, está escrevendo aos Filipenses. Está lá no capítulo número 1, verso 12 e 13. Quero, ó Filipenses, que saibais que as coisas que me aconteceram até contribuíram para o avanço do Evangelho, a ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana que é por Cristo que eu estou preso. Veja, uma circunstância adversa que o apóstolo Paulo transformou em triunfo. Eu já disse isso aqui. Eu gosto muito de imaginar algumas coisas. A minha mente é muito imaginativa. E eu fico imaginando o apóstolo Paulo, né? Que trocava a guarda pretoriana ali para cuidar dele. E chegava um guarda e se prendia o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo olhava para ele e falava: você já ouviu falar de Jesus Cristo? E começava a expor todo o evangelho àquele guarda, visto que ele não podia se ausentar do exercício de sua função. Era obrigado a ouvir o evangelho. E alguns deles, a Bíblia vai dizer que até se converteram. As coisas estão difíceis para você? Se encha de poder. Para que você possa, inclusive, encontrar essa alegria ultra circunstancial, que desemboca em perseverança e paciência. Não murmure. Não murmure. Transforme a sua tribulação em algo produtivo. Em algo que vai render em glória para Deus. Vai tributar glória ao Senhor. Lembre-se de Romanos 5, 3 ao 5. A tribulação ela produz paciência. A paciência ela produz experiência. A experiência produz esperança. E essa nos leva a alinhar o nosso coração ao que diz a palavra de Deus. A nossa tribulação ela pode ser motivo de nos endurecermos mais diante de Deus ou de nos amolecermos. Por exemplo, talvez você nessa noite esteja assim como eu, orando por uma virtude maravilhosa como a paciência. E o que você acha que Deus vai fazer? Ele vai vir, enviar um anjo, um querubim da guarda, e pegar o dom como uma bola de poder e infundir ao seu coração? Não, não é assim que Deus trabalha. Você está orando por paciência? Deus lhe concederá a oportunidade de ser paciente com as pessoas, com os seus filhos, com o seu cônjuge, com os seus líderes. É assim que Deus trabalha. Eu me lembro que em certo momento eu estava lendo um livro intitulado Você pede poder, Deus te dá pressão. É assim que acontece. Nós oramos a Deus para que possamos manifestar as virtudes do Espírito. E o que Ele faz é nos dar a oportunidade para que amemos mais, para que sejamos mais benevolentes, perseverantes, alegres, pacientes e por aí vai. Então assim não compensa orar então. É claro que compensa, visto que dessa forma somos aperfeiçoados. Visto que dessa forma conseguimos colocar em prática aquilo que aprendemos. Não é no dia da alegria, irmão, que você coloca a palavra de Deus em prática, sim, também neste dia, mas principalmente no dia da aflição. Principalmente no dia da calamidade. Principalmente em dias maus, como são os nossos, onde mais do que nunca se necessitou que os cristãos se levantem em fé, como baluarte da verdade. Que Deus nos dê essa graça. Terceiro e último princípio para encerrarmos. Verso 12. Dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Irmãos, Paulo vai finalizar essa perícope com gratidão. Agradecendo a Deus. A nossa vida, irmãos, deve ser uma vida de gratidão. Por aquilo que Deus fez por nós no passado. Por aquilo que Deus tem feito por nós no presente. E por aquilo que ainda Deus fará por nós no futuro. E bom, ainda que você não tenha nenhum motivo para agradecer aparentemente, todos nós recebemos a maior graça
que se pode receber, o presente mais inigualável e precioso, a salvação. Você não pode imaginar o quão maravilhoso e precioso é isso. É algo extremamente, com grande valor, com grande estima. É por isso que grandes homens de Deus, mesmo quando enfrentavam o abismo, eles se lembravam do Deus da sua salvação. Irmãos, não é diferente conosco. Só o fato de eu e você termos sido alcançados, só o fato de eu e você termos sido transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, Deus nos ter tornado capacitados a herdar o reino de luz. Irmãos, isso deveria ser motivo de você agradecer todo santo dia, todo momento. É isso que o apóstolo Paulo faz, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Nós devemos alegrar porque Deus, Ele nos fez herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo. Portanto, que eu e você possamos orar mais por isso, para que Deus Ele nos encha do seu pleno conhecimento. Nós não queremos ser levados por qualquer vento de doutrina. A doutrina tem que estar bem sentada em nosso coração, ela precisa ser correta, ela precisa ser precisa, para que eu e você possamos viver de modo digno do Evangelho. E que, louvado seja Deus, porque ainda sendo nós, como somos, tão pecadores e miseráveis, fomos capacitados a participar de uma sublime e transcendente herança, a salvação e o reino de Deus. Amém? Vamos colocar de pé?